Começando agora o programa Espiritismo no Ar. Bom dia, ótimo estarmos aqui novamente com vocês em mais um programa Espiritismo no Ar. Esse programa envolve vibrações de paz, de luz, de harmonia, que estejam com você, com toda a sua família que nos acompanha. É um programa onde a participação através de perguntas, de dúvidas, pelo chat, possibilita uma interação, a participação ativa de você que nos acompanha desde agora no programa Espiritismo no Ar. Trouxemos para a abertura do programa de hoje um trecho da mensagem do Espírito Emmanuel, Que Despertas. Essa mensagem faz parte do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve. Todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra e se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus. Momento de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de paz. Vamos à reflexão da mensagem Limpeza, ditado pelo Espírito Albino Teixeira, que está no livro Caminho Espírita, psicografia de Chico Xavier. Onde o bem se mostre por edificação do bem de todos, a limpeza comparece na base de todos os serviços, a fim de que produza com segurança, a gleba aguarda o concurso da enxada contra o crescimento da erva daninha. O laboratório reclama instrumentos esterilizados para que o remédio alcance os fins a que se destina. O lar espera faxina diária na preservação da saúde dos moradores. O livro, verdadeiramente nobre, demanda rigorosa triagem para que se lhe evite no texto o prejuízo dos termos chulos. Nas providências mais simples da vida, surpreendemos semelhante necessidade. Alimento sadio requisita seleção de produtos.
água para servir quer filtragem. Vias públicas solicitam esgotos. Nas mesmas circunstâncias, diante das posições desagradáveis da alma, que de fato equivalem a perturbações e moléstias obscuras da mente, é necessário saibamos usar a lixívia da paciência, aclarando o raciocínio e renovando emoções, definindo atitudes e policiando palavras, na certeza de que toda cura espiritual exige a limpeza do pensamento. Agenda. O Conselho Municipal de Espiritismo de Caruaru realizará o 22º SEAG, Seminário Espírita do Agreste. Será nos dias 2, 3 e 4 de março, período do Carnaval. Esse evento, há 22 anos, é realizado na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, na Rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau. Esse ano terá como tema central 150 anos de publicação do livro O Céu e o Inferno. E trouxemos para os seminários que ocorrerão sempre no horário de 2h30 da tarde às 4h30, Heleno Vidal, Gesley Carlos West, Gel e Josué Fidelis. A entrada é franca, todos estão convidados. Aqueles que moram em cidades próximas a Caruaru, venham participar desses seminários. É um evento muito importante no nosso movimento espírita. Realização do 23º ENARGE, Encontro das Áreas Geográficas, local SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, que fica localizado na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, bairro Cidade Jardim. E esse evento ocorrerá no dia 23 de março, no horário das 9 às 16 horas, com o tema central, o Livro dos Espíritos, palestras, oficinas e momento de arte. Participações nas oficinas de Edson Roberto da AME, Robson Santos do GEGAD, Ricardo Magalhães do GEFA e José Soares da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. A SEEC também realizará agora, nesse mês de março, no domingo, dia 16, o seminário Mediunidade e Obsessão. O seminário será realizado pelo palestrante Clóvis Nunes. A entrada é franca, todos estão convidados. Voltamos a dizer, no domingo, dia 16 de março. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Progressão dos mundos. O progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parecem o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem
materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde um instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados e constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham, assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que se encontra nos dias de hoje, e alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Endereços de instituições espíritas. Lar Espírita Maria Dolores, localizado na Rua Abelardo Barbosa, número 60, no bairro Nova Caruaru, na lateral da Ferreira Costa. Reuniões públicas, domingos, às 4h30 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas, terças, às 7h30 da noite. O Livro dos Espíritos. Questão 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Resposta dos Espíritos. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Espiritismo na Bíblia. No livro Atos dos Apóstolos, que faz parte do Novo Testamento, no capítulo 7, versículo 3, lemos: E disse-lhes: Sai de tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica,
na mensagem intitulada Parentela, que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes, com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-lhes uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, ou vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos, a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus será inútil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a sem palavras a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Endereços de instituições espíritas. Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Apresentação: José Soares e Silmara Melo. Então, estamos na segunda parte do programa, direcionada a perguntas e respostas. Você pode, através do chat, participar. Mas antes de entrarmos nela, temos aqui um convite especial de um evento que ocorrerá no próximo sábado, dia 22, em Recife. É o Seminário Solidário. Esse seminário terá como objetivo encarear ajuda para a restauração do Núcleo Espírita Missionários da Luz, que teve complicações em suas instalações devido a grandes chuvas que ocorreram em Recife recentemente. Então, o seminário solidário será sábado, dia 22, o próximo sábado, de 3 às 7 horas da noite. De 3 da tarde às 7 horas. Será a ciência do Evangelho segundo o Espiritismo. E o expositor será o Clóvis Nunes. Maiores informações tem o telefone DDD 81 99206 7635. O auditório do Núcleo Espírita Investigadores da Luz, o NEIL,
está na rua Boa Esperança, número 95, bairro São José, em Recife. Há um pedido de contribuição de R$ 35 para participar desse evento. O valor todo será direcionado para as restaurações necessárias daquela instituição. Então, vamos agora para a nossa parte de perguntas e de respostas. Silmara, como está aí o nosso chat? Está bem movimentado. Vamos iniciar dando o nosso bom dia de todos os domingos, né? Começando aqui com o nosso irmão e amigo José Orlando. Bom dia a todos, que a espiritualidade benfeitora e amiga nos proteja hoje e sempre. Assim seja, meu querido amigo José Orlando, que é do Gemafim, né? Que fica aí em Cupira, que tem as reuniões aos domingos às 4 horas da tarde. Então, você que mora aí em Cupira, não perde essa oportunidade de assistir às palestras que ocorrem todos os domingos no Gemafim. Também aqui o nosso amigo Serode, bom dia, luz e paz a todos. Que assim seja. Bom dia também para a Edjane Almeida. Bom dia, minha querida. Bom dia para a nossa querida Gilza Marinho. Paz e bem, que assim seja. Bom dia também para o nosso amigo André. Bom dia a todos, muita paz. Bom dia, Tereza Miranda. Bom dia, muita paz para todos nós. E bom dia também para a nossa amiga Lúcia. Bom dia na paz de Jesus, assim seja. Aqui tem um bom dia e tem uma pergunta, né? Wellington. Bom dia. Se o mundo é prova e expiação, por que Chico reencarnou aqui com missão? Nós vivemos ainda no mundo de provas e expiações, né, que está numa fase de transição planetária para mais adiante se estabelecer mundo de regeneração. Então, a misericórdia e a providência divina possibilita que os espíritos que estão mais adiantados um pouco do que nós venham ajudar aqueles que estão mais atrasados. Então, desde os grandes missionários que vieram à Terra em missão, constituindo as grandes religiões da humanidade, todos eles instrumentos da misericórdia de Deus através de Jesus, nós sabemos desse cuidado que a providência divina tem para acelerar, para intensificar o progresso dos espíritos que se encontram relativamente atrasados. Então, entre nós tivemos o maior médium do século passado e diríamos até os dias de hoje, Francisco Cândido Xavier. E, de fato, estabeleceu no Brasil o trabalho de continuação do Consolador Prometido, que houvera surgido através da publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, na França, com Kardec. Mas, posteriormente, como é colocado no livro Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, havia a programação dessa transferência para as terras brasileiras. E, nesse período, o papel desempenhado por Chico, sobretudo nessa área de consolação, de amparo, da providência divina intensamente exemplificada e voltada para todos nós, o desempenho da sua missão. Mas aqui voltamos a destacar isso. Todos os espíritos, na medida em que eles avançam na caminhada evolutiva, eles voltam para ajudar aqueles que estão um pouco atrás. É da lei de Deus a solidariedade. Esse trabalho
de darmos as mãos uns aos outros na caminhada em busca do progresso, da perfeição assinalada por Jesus, ao dizermos, né, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Mas é isso, tá? O mundo espiritual está sempre atento e procurando ao máximo nos incentivar, nos motivar nesse trabalho de aceleração do nosso progresso. É isso que poderíamos acrescentar. Se o Mara quiser colocar mais algo na resposta, e depois Um volta. grande exemplo, que podemos dizer que é um grande exemplo de humildade, de trabalho no bem, de abnegação, de renúncia, né? Então, teve e tem, né, um papel importantíssimo para nós, deixando os seus exemplos para que nós possamos seguir, né? Para nós podemos, para que possamos refletir sobre as nossas ações, que devem ser realizadas com humildade, com respeito, com resignação, com entrega, com bom ânimo, né? E o Chico era muito bem-humorado, e assim como ele, outros ainda, né? Ivone do Amaral Pereira, que o Chico chamava de a heroína silenciosa, um exemplo de dedicação à doutrina espírita, à divulgação, é um exemplo de como lidar, né, com os inimigos espirituais, que ela transformava ali aqueles companheiros que foram inimigos dela em amigos, através de todo um trabalho que ela fazia dentro de casa, no estudo, nas orações, né, na ajuda, no trabalho do bem. E a doutrina espírita sempre nos lembra que o seu objetivo é a formação do homem do bem. Então, cabe a nós fazermos a nossa parte. E com a bênção de Deus, nós temos esses espíritos que aqui reencarnam para nos ajudar, assim também deixando seus exemplos, como ela, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né, tantos outros, Divaldo Franco, tantas pessoas importantes, né, para a gente refletir e seguir esses exemplos que a doutrina espírita nos convida a fazermos no nosso dia a dia. Mas vamos, como não apareceu nenhuma pergunta, vamos para a pergunta que trouxemos sobre o tema, né, os temas que foram falados hoje. Soares, no início do programa, você citou uma mensagem por Emmanuel. O que significa a mensagem que despertas? O que significa a atmosfera particular referida por Nessa, Emmanuel? nessa mensagem extraída do livro Pão Nosso, né, a mensagem que desperta, Emmanuel diz que a nossa atmosfera particular, ela é constituída pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelos atos que caracterizam a nossa ação no dia a dia. Então, Emmanuel, ele procura nos chamar a atenção sobre a qualidade dessa atmosfera, que estabelece um campo energético, magnético, fluídico, e que influenciam as pessoas que convivem conosco, sobretudo. Mas também fazendo um paralelo nessa mensagem ao que ocorria com Simão Pedro, relatado no livro Atos dos Apóstolos, quando ele passava e a sua sombra era disputada por enfermos e pessoas necessitadas que se sentiam beneficiadas e até mesmo curadas pela passagem dessas vibrações magnéticas, fluídicas de Simão Pedro. Nós constituímos dia a dia, através dos nossos hábitos mentais, das nossas emoções, sentimentos, dos nossos atos, essa atmosfera. E a mensagem se direciona a nos chamar a atenção sobre a qualidade
dessa atmosfera particular, cuja responsabilidade é de cada um de nós. Nesse sentido, Emmanuel deixa evidenciado o fato de que será que as nossas vibrações têm influenciado para um clima de paz, de harmonia entre as pessoas? Analisemos e prestemos atenção ao resultado que a nossa presença faz. É isso. É E preciso Silmara, despertar, né? É é preciso verdade. despertar. Então, assim, não apareceu nenhuma outra pergunta, vamos continuar. Mais uma pergunta, Soares, dá tempo? Dá sim, vamos para a próxima. Como podemos entender a frase de Emmanuel pelas imposições da consanguinidade? Grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno, sob o mesmo teto. Muito importante essa mensagem parentela, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel nos chama a considerar uma diferença que só à luz da doutrina espírita é perceptível e nós podemos, claro, fazer as devidas avaliações. Emmanuel diz que é necessário fazer uma diferença entre família e parentela, aos olhos do espírito imortal. A família constituiria os laços estabelecidos no amor, no entendimento, na harmonia. A parentela, que se reflete nos laços consanguíneos, muitas vezes une no mesmo teto inimigos do passado, espíritos que, através dos laços consanguíneos, são chamados ao abraço diuturno. Essa expressão que Emmanuel coloca é referente ao trabalho, mesmo que a princípio difícil, dentro do nosso lar, da nossa casa, onde espíritos que vêm de um passado de conflitos precisam agora se abrir pelos laços consanguíneos a princípio ao trabalho da fraternidade, do perdão, da tolerância, das bases para que se estabeleça no futuro a verdadeira família entre aqueles que agora são apenas literalmente parentes, mas que não possuem ligações de afeto ou de espírito. Pelo contrário, possuem aversões, mas que é necessário a diluição dessas aversões, a construção dos laços de fraternidade dentro de casa, e muitas vezes não é um trabalho fácil, mas com o amparo, a iluminação da doutrina espírita, a presença do Evangelho de Jesus, sobretudo, né, na prática do Evangelho no lar, em nossa casa, ajudará muito a que se estabeleçam profundamente os laços da verdadeira família e não apenas o da parentela consanguínea. É isso que Emmanuel se refere. É muito importante refletirmos sobre isso. Exato. Temos aqui duas perguntas. Primeiro, vamos a esta pergunta, né? Seródio, como o Espiritismo vê Nossa Senhora? A doutrina espírita, tal como nos é apresentado nos evangelhos estabelecidos no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, que trazem para nós subsídios da compreensão não só da missão de Jesus, mas, sobretudo, de Maria, o Espírito já predestinado a ser a mãe daquele que vem a constituir
a luz de todas as nações. Então, para nós, evidentemente, Maria é um espírito de tão alta envergadura espiritual que continua em atividade no plano espiritual. Tal como Jesus havia dito, o Pai até hoje trabalha e o seu Filho também. Maria nos é mostrado no livro Memórias de um Suicida como sendo aquela que está à frente de todo um trabalho de redenção junto aos espíritos que tiveram a amargosa decepção de tentar aniquilar a vida através do suicídio e que reencontraram-se no mundo espiritual com camadas de remorso, de sofrimento e de dificuldades muito maiores, sendo socorridos no hospital que está sob a direção maior de Maria, no plano espiritual. Então, para nós, é da mais alta exaltação, da maior exaltação, aquilo que nos é mostrado nessa realidade do mundo espiritual, onde esses grandes espíritos, claro, Jesus, o governador do nosso planeta, o modelo e guia de toda a humanidade, aquele que constituiu e fomentou a criação do próprio planeta em que nos encontramos, mas também Maria, a sua mãe excelsa, que deu para todos nós, no exemplo de abnegação, renúncia e amor, o padrão muito importante para seguirmos. Então, a princípio é isso que me vem nessa explicação, se o Mara se desejar fazer um complemento, e depois vamos para a próxima questão. Não, por acaso Jesus a convidou para que ela cuidasse, né? Maria, com o seu grande coração, com o seu exemplo de sacrifício, de amor, de abnegação, como você bem disse, ele chama a sua mãe para que ela cuidasse daqueles que transgrediram a lei divina pelo suicídio, né? E nós, como você bem falou no livro Memórias de um Suicídio, a gente vê o grande trabalho, né, da Maria. E aqui nós seguimos com mais uma pergunta do nosso amigo Alexandre Nunes. Existe diferença entre o tempo cronológico atual e o tempo de Deus, também chamado tempo Kairos? É muito interessante a pergunta. De fato, nós percebemos uma grande diferença relativa ao entendimento do tempo, inclusive do dia. Aqui aproveitamos para fazer um convite para os nossos estudos do NEP, que estão ocorrendo na AME todas as sextas-feiras a partir de 8 horas da noite, de 8 às 9h30. Depois, Silmara vai fazer aí uma indicação sobre como nos inscrevermos nesses estudos que estão ocorrendo na AME, aqui em Caruaru. Então, nós estivemos abordando, por exemplo, é interessante contextualizar com a pergunta do Alexandre, o fato de que, no primeiro dia da criação, segundo o livro Gênesis, Deus fez a luz. É a primeira criação registrada no livro Gênesis. E depois veio o segundo, mas só no quarto dia é que Deus constituiu o sol, a lua, as estrelas. Ora, o tempo aqui na Terra, para nós, é medido pela rotação que a Terra faz ao redor do Sol, constituindo para nós em 24 horas. Mas que dia é esse que, por exemplo, no livro Gênesis se refere se o Sol ainda não houvera se criado? Nós aprendemos, inclusive, no recente estudo no NEP, que esse primeiro dia onde Deus
constituiu a luz, na verdade, essa luz simbolizava Jesus, que é o Criador de tudo que existe na Terra. Mas, voltando aqui mais particularmente à questão que o Alexandre colocou, é aí que está o grande diferencial, tá? Para nós que estamos na Terra, o dia, que tem 24 horas, é relativo a essa rotação que a Terra faz ao redor do Sol. Mas, evidentemente, que planetas mais distanciados do Sol ou planetas mais próximos a ele têm dias maiores e bem menores do que o da Terra. Então, a constituição do tempo ela é relativa. Ela tem a ver, inclusive, com as imperfeições dos sentidos físicos que nós temos aqui. É por isso que, a título de ilustração, é colocado que um dia, para nós, aqui na Terra, ocuparia um espaço tão pequeno que, na verdade, cada milênio, cada 1000 anos, é que seria o símbolo constitutivo dos dias relativos colocados no livro Gênesis. Entendemos assim: um milênio para Deus, na perspectiva humana, não passaria no máximo de um dia. Face o nível de relatividade inferior que cada um de nós ainda apresenta em termos de entendimento. Mas o mais importante de tudo é sabermos isso. A partir do momento em que nós fomos criados por Deus, passamos a ser espíritos eternos. Espíritos que continuaremos nossa caminhada evolutiva até a perfeição assinalada por Jesus. E que nesse trabalho de renovação, aquilo em que nós estivermos trabalhando em termos de autoiluminação, de despertamento espiritual, de harmonia com as leis de Deus, fazem com que dificuldades, dias difíceis que às vezes surgem na nossa vida, passem de forma sutil, dentro dessa perspectiva relativa do tempo que cada um de nós tem. Porque quando nós estamos com a consciência pesada, quando estamos com certo desequilíbrio emocional, para nós um dia, às vezes, parece um mês, até um ano, devido ao nível de angústia ou de desequilíbrio interno que nós estejamos. Mas quando nós estamos em paz, em harmonia, as coisas fluem. Os dias passam rapidamente e nós nos sentimos integrados nessa imortalidade que é o presente maior do Evangelho do Cristo, nos convidando a dela se apossar, através da nossa espiritualização. Silmara, você gostaria de fazer alguma observação? O complemento? Fique à vontade. Sim, com relação aqui ao que você falou sobre o NEP, eu acabei de colocar aqui essa informação, deixa eu ver se vai. Aqui. Então, para inscrição do NEP, quem ainda desejar, entra no Instagram, NEP Paulo e Estevão Caruaru, tudo junto, e ali no bio, onde tem a informação, tem um link para a inscrição, é só entrar e responder e enviar. Ok? Ótimo. Então... Deixa eu me lembrar de algo para te dizer, já que tu falou da inscrição do NEP. Sempre é importante lembrar que o NEP é um estudo profundo da associação entre a Bíblia e o Espiritismo. Nós estamos estudando o Evangelho de João, versículo a versículo, procurando extrair o espírito da letra e, de tal modo, perceber a profunda identificação que há entre a primeira revelação, a segunda revelação e o Espiritismo, que é a terceira revelação da lei de Deus. É esse o objetivo maior do NEP, extrair o espírito da letra no Evangelho. O NEP significa Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, né?
e a gente estuda à luz do Espiritismo. Vamos para as perguntas que aqui seguem. Então, temos perguntas, Teresa né? pergunta: por que os evangélicos não acreditam na Nossa Senhora? Bom, aqui é importante entendermos que esse acreditar tem várias dimensões. Os nossos irmãos evangélicos ou católicos não entendem a realidade do mundo espiritual, nem a missão de Jesus, nem de Maria, como nós espíritas entendemos. Mas eles têm o seu nível de compreensão dentro das possibilidades que a própria doutrina que seguem lhes possibilitam. Não significa, claro, que não haja um respeito, não haja uma consideração a Maria nas diversas ramificações do protestantismo. Vez ou outra, nós podemos tomar conhecimento de algum conceito pessoal e desequilibrado que um membro de qualquer religião pode fazer sobre Jesus ou sobre Maria, isso ocorre. Mas é preciso aqui estarmos com certo nível de empatia em relação a um entendimento mais contido que esses irmãos nossos de outras doutrinas cristãs têm sobre o papel de Maria. Era isso que eu poderia esclarecer sobre a pergunta. Sim. Vamos para outra pergunta aqui, Alexandre. Os acontecimentos só ocorrem no tempo de Deus? É correto afirmar isso? Tenham todos um feliz domingo para todos nós, meu querido. É importante essa pergunta do Alexandre, inclusive para que nós façamos reflexões que estão ligadas a isso. Ora, todos nós estamos na Terra, num planeta cujo governo é Jesus. Jesus é o governador do nosso planeta. Há uma imensidão de acontecimentos nos dias atuais, tanto no campo da política, da economia, em todas as áreas que a criatura humana atua, e que, se não tivermos a compreensão espírita sobre esses fatos, nos parece que esse mundo temporariamente não estaria sob o controle de Deus, não estaria nesse tempo que Deus controla. Não. A verdade é que as imperfeições de entendimento do que acontece no mundo material derivam, se originam das imperfeições de entendimento que nós temos do mundo espiritual. Por isso, nós sempre recomendamos muito o mergulho nas obras de André Luiz. Claro, importantes também as de Manuel Filomeno de Miranda, mas as de André Luiz, sobretudo, para ir trabalhando em nós essa percepção entre um acontecimento que os nossos olhos físicos veem e os aspectos espirituais que estão por trás. Nós estamos agora, como citamos, no período de transição planetária. Uma quantidade absurda de espíritos, de planos inferiores, dos umbrais terrestres, estão reencarnados na Terra, como última oportunidade de despertamento para os seus espíritos em termos éticos, morais ou espirituais. Por isso, esse absurdo de conflitos que a humanidade tem se mergulhado nesses últimos tempos. Mas tudo isso, meus irmãos, sob o comando e a diretriz de Jesus, de Deus no plano maior. Então, as coisas ocorrerão sempre no tempo de Deus. Mas para que nós entendamos esse tempo de Deus, é preciso estarmos o mais espiritualizados possível. E para essa espiritualização, a revelação espírita fornece a nós um material rico,
precioso e abundante em termos de obras mediúnicas, recomendando sempre, claro, as de Chico Xavier, as de Divaldo Franco, as de Ivone Pereira, né, as de Leon Denis e as obras da codificação. Precisamos ler esses livros ávidos desse conhecimento das leis espirituais da vida, para passarmos a entender de forma muito natural o tempo de Deus como sendo o único e o verdadeiro tempo, independente do que os nossos olhos físicos atuais têm percebido de injustiças, imperfeições e desequilíbrios no mundo material. Tudo fruto dos limites de percepção que trazemos. Silmara, se desejar fazer um complemento, se não houver Sim, mais alguma questão, nós partiremos para a sim. conclusão do nosso programa. É importante lembrar, lembrei aqui de uma mensagem do Espírito Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 14, em que Emmanuel nos lembra que na esfera de cada criatura Deus pode tudo. Deus pode tudo. Mas ele não dispensa, né, a colaboração, a cooperação, a vontade, a confiança do seu filho para realizar. Então, é preciso também que façamos a nossa parte. Não esperar, como muitos dizem assim, não vou me esforçar muito, não. Deus sabe o que faz e na hora certa Deus mostra. Mas é preciso que façamos a nossa parte, porque Ele, em sua misericórdia, em seu amor infinito por cada um dos seus filhos, Ele nos dá a oportunidade de aqui estarmos e nos dá a bênção do livre-arbítrio para que nós façamos a nossa escolha. Então, é preciso estarmos conscientes na questão do tempo de Deus, que está em nós, e que é preciso que façamos nós a nossa parte. Como diz aqui, diz Emmanuel, e a gente vai repetir, na esfera de cada criatura, Deus pode tudo, mas Ele não dispensa, afirma Emmanuel, a cooperação, a vontade e a confiança do seu filho para realizar. Então, é preciso que estejamos atentos às nossas ações, à nossa vontade, a não se acomodar, não é? E já estamos finalizando o programa de hoje, mas aqui queremos lembrar que em maio, agenda aí, anota aí, em maio, vamos ter o Revivendo Jesus. E já temos os palestrantes confirmados. São Arthur Valadares, Adeilson Salles e Hugo Martins, né? Mais à frente a gente vai trazer mais informações, mais agenda aí no dia 17 e 18 de maio, Revivendo Jesus. Está imperdível, ok? Então é isso, meus queridos amigos, gratidão imensa a Deus e a Jesus pela oportunidade de mais um programa ao vivo, gratidão àqueles que participaram conosco, gratidão àqueles que irão nos assistir posteriormente, que Deus e Jesus abençoe a todos. Soares, quer falar alguma coisa? Gratidão, principalmente hoje tivemos muitas participações, para nós é muito importante essa interação com perguntas, com dúvidas, que servem para o esclarecimento de todos nós. Então, ficamos aqui agradecidos dessa interação. Hoje o programa se estendeu um pouco mais. Isso. Geralmente esse programa vai até 40 minutos, já estamos em 50. Um grande abraço a todos e um excelente domingo. Paz e luz nos envolvam. Até lá.